Então, essa pandemia do coronavírus, ela vai nos trazer muito problema, mas também muita oportunidade, principalmente no sentido de reavaliar o que a gente vinha fazendo em todos os campos, desde o econômico até o campo da saúde, educacional e assim por diante. E agora de manhã me veio algo na cabeça que tem sido muito discutido, que é qual é a população que exibe um maior risco não só de exibir sintomas da contaminação pelo coronavírus, mas também de exibir uma maior morbidade, ou seja, tem um maior número de complicações e maior mortalidade também. Todos os estudos apresentados hoje, principalmente nas redes sociais, eles são estudos, digamos, preliminares. Eles ainda não foram submetidos a um, digamos, escrutínio mais, enfim, detalhado, pormenorizado, mais exigente, etc. Né? Que são os chamados peer-reviewed studies. E então tudo é especulação hoje. E então algumas pessoas que estão analisando esses gráficos preliminares estão vendo logicamente que a população de maior risco, tanto em relação à morbidade como mortalidade, é a população dos idosos, e que um percentual altíssimo de pessoas com complicações, incluindo morte pelo coronavírus, são pessoas que têm uma ou mais doenças concomitantes, né? Principalmente diabéticos, hipertensos, pacientes com doença cardiovascular, câncer, alguma doença que afete o sistema imunológico também, imunossuprimidos, né? Isso tanto vale, inclusive vale para pessoas imunossuprimidas por medicação, por exemplo, transplantados, enfim. Mas uma população que tem despertado uma certa curiosidade é a população de não idosos e sem uma comorbidade diagnosticada, mas que evoluíram com uma morbidade e mortalidade aumentada, digamos assim. E aí, talvez, aí que vem a oportunidade da ocasião, que é o quê? Discutir o que é uma pessoa saudável. O que é saúde? Eu não fui a um dicionário para ver qual é a definição de saúde, mas uma grande parte das pessoas carrega consigo o conceito de que saúde é ausência de doença. O que significa que saúde é a ausência de, digamos assim, parâmetros laboratoriais, de imagem, etc., que enquadrem a pessoa num diagnóstico médico. Que se enquadre, por exemplo, num CID, como nós da saúde falamos, né? E isso é um problema, porque nesse momento, independente do que você acredita em relação a essa pandemia do coronavírus, seja a teoria mais convencional de que é um vírus que por um acaso foi transmitido de morcegos para seres humanos e aí se espalhou, né, via
contato pessoa com pessoa, mundo afora, né? Ou se você acredita na teoria conspiratória mais não convencional o possível, como a de que simplesmente digamos assim, a replicação desse RNA viral dentro do organismo é um mecanismo de sinalização de que algo de errado está acontecendo ou no ambiente interno ou externo ou ambos, né? Mas, de qualquer maneira, a gente precisa entender até que ponto essas pessoas que estão sendo internadas nos hospitais, que estão evoluindo mal, né, estão precisando de internamento mais prolongado, internamento em UTI, suporte ventilatório e até mesmo estão morrendo, mas que não tem, por exemplo, uma idade avançada e nenhuma comorbidade diagnosticada, a gente precisa saber o quão saudável realmente essa pessoa é. Do ponto de vista de não apresentar uma doença que se enquadre lá no CID, talvez essa pessoa seja considerada rígida, que é um termo que nós médicos costumamos usar para nos comunicar quando a gente quer dizer que uma pessoa não tem nenhuma doença concomitante, nenhuma doença no presente, digamos. Mas, será que essa pessoa não está num estágio inicial ou intermediário de um contínuo que vai levar essa pessoa, se ela seguir, digamos assim, tendo seu padrão de vida, seu estilo de vida, etc., seus hábitos, se ela mantiver esses hábitos em um determinado tempo, ela vai acabar se enquadrando num diagnóstico? Será que essa pessoa não está nesse caminho? E se ela está nesse caminho, será que ela realmente é saudável? Bom, aí entra uma outra questão que a gente deve considerar também para, digamos assim, diagnosticar uma pessoa como rígida ou saudável. Talvez você tenha que considerar uma pessoa saudável dependendo do contexto, que é uma tecla que eu já bati em alguns outros vídeos, que tudo é contexto dependente, né? Não só a dieta, mas também o estado de saúde da pessoa é contexto dependente. O que eu quero dizer com isso? Você é tão saudável quanto, digamos assim, o desafio, o obstáculo que você tem que ultrapassar, certo? Se a gente trocar a palavra saudável, né, por estar em forma, por exemplo, né, isso também depende, né? Você pode estar em forma, por exemplo, para fazer 50 flexões de braço, mas se você tiver que, de repente, correr 10 quilômetros, você não consegue. Então, você está em forma? Depende, o contrário também. A pessoa pode estar... Tem muita gente aí que corre uma maratona, mas não consegue fazer 10 flexões de braço sem botar o joelho no chão. Ou 5, ou uma, que seja. Então, será que essa pessoa está em forma? Depende do contexto em que essa pessoa está inserida. E o coronavírus está desnudando isso, talvez. E é isso que a gente tem que estudar também. Se essas pessoas que inicialmente não se enquadram num grupo de risco, se realmente elas não se enquadram num outro grupo de risco que a gente não conhece, né? O caso clássico disso são os pré-diabéticos, né? Ora, pré-diabetes, na verdade, é uma designação praticamente arbitrária de um status metabólico. É claro que ela leva em conta cálculos estatísticos, etc, etc. Mas, querendo ou não, você tem pessoas, por exemplo, com uma glicemia
de digamos, vamos botar de 110, mas que dependendo do contexto onde elas são inseridas, isso pode significar um sério risco, né? E outras que não, né? Você ter uma glicemia de jejum de 110, se você está caminhando num parque, por exemplo, talvez isso não mude absolutamente nada a sua vida, mas se você vai se submeter a uma cirurgia, pode ser que isso afete, vamos ser bem minimalista, assim, mas a sua própria cicatrização, né? E que ia demorar X dias, talvez demore X mais 1, X mais 3 dias. Isso pode ou não ser significativo, certo? Então, eu acho que a lição que fica desse coronavírus, por enquanto, é a gente questionar o que é ser saudável, tá bom? Abraço.